Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de sábado, dia 8 de junho. Que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 8. Nós vamos terminar hoje o capítulo de número 2. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. E nós pedimos a Deus sabedoria, pedimos discernimento, pedimos entendimento da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos o teu espírito, Senhor. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos, Senhor. Prepara o nosso coração como uma boa terra, para que ali a tua semente possa cair e frutificar a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero então ler com você esse texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. Lembrando só você que domingo, amanhã, 19 horas, nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Você é o nosso convidado. Também, daqui a pouquinho, já às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana. E nós temos também amanhã a oração às 6 horas da manhã e o devocional às 7 horas da manhã. Amém? Vamos ler esse texto aqui então, que ele continua falando deste assunto que foi um dos motivos de Paulo ter deixado Timóteo em Éfeso. E então ele envia esta carta orientando Timóteo, porque ele deveria colocar ordem em algumas coisas que estavam em desordem. E havia uma desordem no próprio culto de adoração. No próprio culto de adoração estava havendo muita confusão, muitos problemas. Era uma igreja muito nova ainda. Era uma igreja recente, então as coisas ainda não estavam, vou usar esse termo, no lugar certo. Então ele vai trazer aqui e dizer que quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Claro que a ira, né, a animosidade, as brigas, as discussões, elas vão atrapalhar a adoração, elas impedem a adoração. Então Paulo está falando a esse respeito àquela igreja, que Paulo então deveria colocar ordem nisso, mas aqui tem uma outra instrução muito importante. Varões é um termo específico aos homens. Então significa que Paulo está dizendo: eu quero que aí em Éfeso os homens estejam à frente. Os homens estejam dirigindo o culto, estejam dirigindo as orações. É verdade que em outros lugares, como 1 Coríntios, Paulo ele cita que as mulheres lá, elas profetizavam ali na igreja em Corinto, elas profetizavam, elas oravam em público. É verdade. Então há uma certa discussão a esse respeito sobre esta instrução ser algo específico para Éfeso ou ser de uma instrução universal para toda a igreja em todos os tempos. Eu aqui entendo, lendo esta palavra, que Paulo está dando esta orientação para a igreja de forma universal. Claro que algumas coisas elas têm que ser contextualizadas conforme a cultura e eu vou mostrar isso aqui para você. Então, quem deve estar à frente? Os homens. E Paulo, então, também depois ele vai usar um argumento da própria criação do homem, porque o fato é que primeiro foi feito o homem e a mulher foi feita por causa do homem. Amém? Para o homem. Então, este argumento é um argumento que ele é um princípio da criação. E aqui então Paulo continua dizendo: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, ou seja, luxuoso. Entenda uma coisa: naquele tempo, essas mulheres que se vestiam dessa maneira, elas atraíam atenção para elas. Era o que nós podemos usar hoje, havia a sensualidade nisso que elas faziam naquele tempo. Nós não podemos esquecer que a igreja em Éfeso, até por isso que há uma, vamos dizer assim, há uma brecha para discussões aí, a igreja de Éfeso, ali havia aquele templo da deusa Artemis, Diana, onde haviam aquelas mulheres que eram prostitutas cultuais.
Então a mulher, ela tinha uma relevância naquela cultura como sacerdotisa. E então Paulo aqui está colocando ordem nesta situação de Éfeso. Então, claro que de certa maneira era uma situação que acontecia em Éfeso, mas aqui, talvez se nós fôssemos trazer esse texto para os dias de hoje, Paulo não iria dizer, olha, que a mulher não possa ter o cabelo frisado, com ouro ou pérolas ou um vestuário luxuoso. Talvez ele não fosse usar esse argumento, porque nós sabemos que hoje há um outro tipo de sensualidade, quase, aliás, quase as mulheres, muitas mulheres andam quase sem roupa, não é verdade? Então, possivelmente, Paulo iria argumentar que hoje determinados vestuários não são adequados para estarem dentro da igreja, e ele nem iria citar a questão, por exemplo, do cabelo, do frisado, mas que naquele tempo era um motivo de sensualidade, de trazer sensualidade, de atrair a atenção, principalmente no ambiente da igreja, onde deveria ser um ambiente de adoração. Então ele está dizendo, olha, essas mulheres, elas estão atraindo atenção para elas e roubando a adoração a Deus. Que nós sabemos que isso era algo que acontecia lá e que hoje nós temos também, né, essa mesma modéstia, essa mesma sabedoria, as mulheres devem ter hoje ao se vestir para irem a um culto, por exemplo, ela deve estar adequada ao culto. Então é disso que Paulo estava falando aqui. E ele então diz que elas não deveriam estar vestidas com esse então frisado dos cabelos, etc., mas porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então é estar vestidas de boas obras, mulheres piedosas, mulheres que servem ao Senhor, mulheres que andam na palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus, que andam dentro dos princípios de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E ele diz outra coisa: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Muitos não percebem essa frase, mas tanto no primeiro século, tanto nos judeus, tanto para os judeus quanto para os helenistas, os gregos, a mulher não tinha nem esta oportunidade. Ela não tinha essa condição que é restaurada aqui para a mulher aprender. Então, muitos fixam muito nessa questão da submissão, de que não pode falar, mas não percebem que aqui Paulo já estava dizendo a mulher deve aprender, coisa que não acontecia nem entre os judeus e nem entre os gregos. Amém? A outra coisa importante, deixa eu ver aqui se eu... o versículo 8 que nós lemos, onde Paulo diz quero. Hoje, na língua portuguesa, nós não conseguimos entender a força dessa palavra. Essa palavra não é só um quero, ela é uma ordem, ela é um mandamento. Entende? Há um mandamento de alguém que está tomando a sua postura, a sua posição como apóstolo, exercendo essa autoridade, dizendo: olha, eu quero que na igreja de Éfeso é assim que haja ordem no culto desta forma. Então, ele fala sobre isso que nós estamos falando aqui, a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Porque, como nós dissemos, a igreja era uma igreja muito nova ainda, e possivelmente muitas mulheres elas estavam distorcendo, estavam atrapalhando a ordem do culto, querendo exercer uma autoridade que não era delas. Então ele continua dizendo no versículo 12, eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Veja, dentro ainda do aspecto de aprender. Alguns usam, inclusive, como exemplo para isto que Paulo está falando aqui nesta primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 8, 9, 10, 11, 12, que nós estamos lendo, a situação de Marta e Maria. De que esta mulher aqui é aquela mulher que está ali no meio das suas atividades e que ela não para, e que então ela traz distração, aquela mulher inquieta. Alguns trazem essa referência também aqui, por isso que elas devem aprender como Maria aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, sendo edificada. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então aqui ele traz um argumento bíblico, onde diz na palavra do Senhor que Deus, olhando para Adão, viu que não era bom que o homem estivesse sozinho e fez para Adão Eva,
fez Eva para Adão, por causa de Adão. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mostrando aqui que a mulher é quem foi enganada, foi iludida. Apesar de quem pecou conscientemente, nesse caso, é principalmente Adão, porque ele não foi enganado, ele pecou ali consciente. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Aqui é muito importante nós lembrarmos que a mulher e o homem eles são iguais diante de Deus. Porém, dentro do casamento, o homem foi colocado como cabeça, como autoridade. A mulher deve ser submissa ao homem. Dentro da igreja, do culto, da mesma maneira. A igreja, o culto, deve ser dirigido por homens. Claro que nós vemos em situações aqui, e vemos no próprio ministério de Paulo, como as mulheres foram importantes, então até isso levanta algumas questões a esse respeito, e que nós entendemos, é verdade. Paulo diz em 1 Coríntios, por exemplo, que a mulher deveria cobrir a cabeça com véu, mostrando que ela estava debaixo de autoridade, mas que ela podia orar e profetizar em público. E aqui ele está falando sobre silêncio. Né? Então há uma discussão, sim, há um debate sobre esse assunto, mas eu entendo que, pela ordem da criação, a mulher deve estar debaixo da autoridade do homem quando ela está no culto, quando ela está no casamento. Não fala disso em outras funções. Por exemplo, numa empresa, no trabalho. Não, a Bíblia não faz essa referência. Mas ela faz essa referência dentro do culto. Aqui nós vemos Paulo dizendo a Timóteo, olha, coloque ordem nesse culto, porque isso aí está uma bagunça. Talvez essas mulheres, até por influência da cultura, possivelmente é isso, influência da cultura que havia ali naquele lugar, desse templo tão importante, porque Éfeso era a capital da Ásia Menor, capital de Roma na Ásia Menor, e por causa do templo da deusa Diana e deusa Artemis ali, possivelmente ali a cultura toda era contaminada por esses ensinos aonde a mulher tinha essa centralidade, até porque nós vemos, como eu falei, essas sacerdotisas, essas 1000 sacerdotisas que eram também chamadas de prostitutas cultuais que serviam no templo da deusa Artemis ou Diana. Amém? Vamos orar então, eu quero convidar você a comigo orar agora em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra. Nos dê sabedoria em nome de Jesus Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor possa nos abençoar neste dia, abençoar as nossas casas, as nossas famílias, em nome de Jesus, abençoar os casais, os filhos, em nome de Jesus, os viúvos, as viúvas, os solteiros, as solteiras, em nome de Jesus. Derrama da tua bênção, da tua graça sobre todos, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, um forte abraço para todos vocês. Não esqueça, por gentileza, de dar like, não esqueça de compartilhar e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós sabemos o quanto ele é importante para você. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.